Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Eu sou Samantha. Como que vocês estão? Como que passaram aí o primeiro eclipse? Estamos aí em energias entre eclipses agora, né? Em breve, daqui a alguns dias teremos outro eclipse solar. E espero que vocês estejam bem. A energia ainda tá meio errática, né? Mas de todas as formas eu senti necessidade e vim aqui trazer para vocês um recado. Eu estava intencionando fazer uma leitura sobre processos de cura. Não sei se vocês estão nesse movimento, estão mais, né, interiorizados, embora eu acredito que talvez seja mais válido após o eclipse a gente focar um pouco nisso. Então eu decidi trazer aqui dentro da minha intuição. Eu acredito que vai ser mais legal vocês saberem exatamente o que vocês precisam saber nesses próximos dias, qualquer bloqueio atual, oportunidade e as energias que estão ali, porque como existem muitas tendências a mudanças mais drásticas nesses próximos dias, próximas horas, é legal a gente também aprofundar de uma forma mais no agora, para que vocês possam trabalhar com o que vocês tenham também, e sempre vai vir algum insight, alguma coisa para vocês, tá certo? Então eu vou colocar os grupos, vocês escolham, a gente vai ver então o que você precisa saber nesse momento, entre eclipses, nessa próxima semana, nesses próximos dias, tá bem? E tudo mais que cabe a você saber para que você possa trabalhar da melhor forma possível. Até já! Olá, Grupo 1, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, Grupo 1? Grupo 1 tem algumas dúvidas, mas não são dúvidas por insegurança, tá? Que fala de uma energia de dúvida, fala de algo novo na vida de vocês, alguma novidade, alguma coisa relacionada ou à espiritualidade ou despertar espiritual, pode ser também alguma energia aí de novo amor, mas vocês muito em dúvida, muito receosos por ser algo que você não conhece, por ser algo novo. Isso é algo que já está aí na vida de muitos, tá? E chegou recentemente, eu não vejo uma energia assim. Talvez foi nesse primeiro eclipse de vocês que surgiu alguma nova oportunidade, principalmente mais dentro da área afetiva, romântica, amizades, parceria e espiritual também, seja como você queira encarar. Não vejo tanta questão financeira, eu vejo aqui mais um elo de transformação interno, algum tipo de decisão que, se você também não toma, não é algo que vai abarcar negativamente na sua vida. Então não é algo, um eixo tão principal da sua existência, embora você possa estar colocando atenção, é algo que você tem interesse, mas não é uma coisa assim que vai impactar de forma profunda. Talvez, se você escolher esse caminho e continuar e realmente ver que aquilo é para você, talvez, obviamente, isso vai te impactar, vai mudar, né? Vai trazer mudanças. Toda novidade, ela traz mudanças, traz encerramentos também, mas de momento, dependendo do que você escolher, não é algo que vai, né? Você não estará fazendo uma escolha muito errada. Tudo depende, eles falam muito de pacatos aqui. Eu não sei se vocês têm uma vida muito tranquila, muito em paz, ou tem medo de mexer nessa energia, ou tem medo de tomar alguma decisão que tire essa energia de paz de vocês. Então aqui fala de um pouquinho de dúvida, tá? Vamos ver o que vocês precisam saber. Alguma situação que não saiu talvez como vocês gostariam. Aqui fala muito de desencontro, né? De desencontro, de uma energia muito de Mercúrio retrógrado, né? Você manda uma mensagem na hora que a pessoa tá, daí a pessoa não consegue ver, responde depois. Então fala de você estar buscando entender se você pode investir em algo ou não. É isso que eu vejo aqui nessa leitura, do que vocês precisam saber. É algo que vai te exigir sair de alguma zona de conforto, tá? Isso é fato, isso já aparece aqui, pode ser uma mudança, pode ser uma mudança de trabalho, sabe? Pode, gente. Eles estão falando muito mais da questão emocional e espiritual aqui, mas pode ser uma mudança de trabalho, uma mudança de casa, não sei. Pode ser alguma coisa assim, mas é algo que vai impactar mais no seu mundo interior, mais na sua visão de mundo, mais nas suas questões, vamos dizer assim, espirituais e filosóficas. Não sei como você vê isso, se você tem alguma religião, se você tem alguma linha, mas o impacto profundo vai ser mais nessa visão de mundo. Vai trazer uma abertura, vai trazer sorte também, né? Então vocês estão numa fase, por incrível que pareça, eu não sei se você tem estado muito parado as coisas na sua vida, porque a impressão que eu tenho é que tá tudo ok aqui.
não existem grandes sofrimentos nem nada, mas vocês estão numa fase que vocês estão sendo chamados para ir para o seu nodo norte, tá? Eu não sei como cada um de vocês vê isso, se vocês têm até acesso a esse conhecimento. O nodo norte no mapa é uma área da nossa vida onde a gente vai colocar ali um esforço diferente do que a gente já tem visto, é algo que a gente ainda não conquistou. E eles falam muito de conquista, de crescimento aqui, de sorte, de espiritualidade, de conhecimento. Não é que você não vai conquistar outras coisas, né? Relacionamentos e coisas materiais, mas eles colocam muito essa questão dessas conquistas mais internas, tá? Vamos continuar vendo aqui o que vocês precisam saber. Meu nome é Ricardo, meu nome é Poliana, e a data do 13 de fevereiro, 29 de agosto, às vezes é alguma coisa, né? Que iniciou em 29 de agosto. Vamos ver o que vocês precisam saber, grupo 1. Vocês passaram por algum processo de cura recentemente, tá? Por isso que vocês manifestaram isso. Então, assim, tem relação com o poder pessoal de vocês, tem relação com o quanto que vocês acreditam em vocês, que vocês podem ou não conquistar isso. Tá uma leitura muito subjetiva aqui, né? Gente, depois vocês comentem, porque eu tô vendo uma leitura muito subjetiva. Eu não sei se são pessoas que estão só analisando por alto uma situação, não é algo que você tá colocando tanta energia, tá? Mas é algo que tem o seu valor, é algo que tem a sua abertura, mas principalmente traz mudanças e perspectivas, vamos dizer assim, de vida, espirituais. Eles estão falando toda hora para mim, cosmovisão, né? A forma que você vê o mundo, a forma que você vê as relações, as pessoas. Talvez alguns aqui estejam contemplando iniciar algum tipo de terapia, algum tipo de curso, pode ser isso também. E vocês estão naquele movimento, não porque vocês acham que não tem valor, eu não vejo vocês em dúvida do valor disso que vocês estão observando, se vão ou não. Mas eu vejo vocês tendo dúvida realmente em ir fazer isso, ou apostar nisso, ou investir isso. Não vejo vocês pensando mal, nem nada negativo nesse aspecto, sabe? O que o grupo 1 precisa saber nesse momento? Pode ser vida amorosa? Pode também, tá, pessoal? Eu vejo que recentemente vocês liberaram algum tipo de carga, alguma questão kármica muito forte de vocês que não permitiam vocês ir adiante com algum tipo de planejamento. E essa questão que está aí na sua vida, essa questão nova, essa novidade, essa energia nova que está na sua vida, é para auxiliar vocês a terem clareza de como prosseguir a partir de agora. Vocês estão me entendendo? Então eu vejo duas etapas aqui. Eu vejo uma etapa em que vocês, nos últimos 8 meses ou 8 semanas aproximadamente, deixaram algum tipo de elo kármico ou carga negativa, não interessa qual seja, às vezes foi uma questão no trabalho, na família, algum ex-relacionamento, isso foi deixado para trás. Vocês conseguiram até então ter um caminho, avançar nisso, mas agora para avançar para uma nova fase apareceu essa situação. É muito isso que eu tô vendo para vocês, para que vocês aprendam alguma coisa, aprendam mais sobre vocês mesmos, mas também aprendam sobre o valor que vocês têm numa troca e as pessoas também. Aqui tá falando muito de inteligência emocional, tá? Aqui tá falando bastante de inteligência emocional e de coisas que são suas e que você gostaria de ter na sua vida, mas você precisa ter algum tipo de ferramenta e recurso. E pode ser algum tipo de ferramenta e recurso interno. Então tá falando de aprender realmente alguma coisa. Tá muito interessante a leitura desse grupo. Então não sei se vocês vão realmente fazer um curso, fazer alguma terapia, mas o que vocês precisam saber é que isso que vocês estão olhando com um olhar de atenção, até que vocês gostam, mas que vocês não têm muita certeza, é algo que traz bastante coisa para vocês, bastante retorno. Existiria, né, bastante retorno se vocês optassem. Deixa eu ver a raiz da dúvida de vocês, porque tá bem complexo aqui, por ser algo em que vocês não estão colocando muita energia, né? Qual é a raiz da dúvida aqui do grupo 1, só pra gente ter? Tá. Aqui existe algum receio de se jogar e algo não dar certo. Ou existe algum receio de ter que transformar alguma coisa. Você teria que mudar, por isso que eles falam do Nodo Norte, né? Vocês teriam que mudar ou transformar alguma forma de interação ou de troca ou de como vocês trabalham algo. Aqui alguma coisa vai ser necessário ser mudado na sua dinâmica em relação a isso que você está vendo. Então, se você está vendo uma questão de relacionamento amoroso, com certeza você não poderia lidar com esse relacionamento da mesma forma que você lida até então com os relacionamentos que você teve. É uma pessoa diferente, é uma situação muito diferente. Se a gente está falando de questões de trabalho, também. Então, a gente está falando
Todos os pontos dessa leitura aqui do grupo 1, elas estão levando as pessoas aqui para um espaço de nodo norte, de fora de zona de conforto. Não porque você não merece algo fácil, algo simples, não tem nada a ver com isso. É porque vocês estão numa fase de recuperação de poder e de boa sorte também. Só que a boa sorte, na realidade, ela não deixa de ser uma oportunidade que é bem aproveitada, com a inteligência da pessoa e com a capacidade de inteligência que a gente tem, que graças a Deus ela pode crescer e se adaptar conforme as nossas mudanças de vida, tá? Então eu tô vendo muito essa energia aqui. Vamos entender algum bloqueio atual? Porque se a gente pode falar de bloqueio aqui no grupo 1, eu entendo que tem muito relação com algum receio de talvez não conseguir mudar algo, ou não conseguir fazer face a algo. Vamos ver se existe algum bloqueio atual aqui para o grupo 1. Vamos lá, essa energia de eclipse é complexa, né? Pra gente às vezes fazer a leitura, tá uma energia muito diferente, mas eu falei, eu vou fazer, né, pro pessoal, vamos lá. Então, algum bloqueio atual, tá? Então, aqui, por exemplo, se é vida amorosa, isso é muito nítido aqui pra mim, tá? Eu tô interessado numa pessoa, mas não sei, não consigo falar, ou não dá certo alguma coisa. Vida amorosa aqui, alguns, não são todos, tá? Podem ter alguma questão muito mal resolvida ainda com o ex. E processos que envolvem até questões de amarração, pra quem sabe, gente, pra quem nem nunca pensou nisso, não tem nada a ver. Mas tem alguma coisa relacionada a esse relacionamento aqui, se a sua vida amorosa não está indo adiante, tá? É necessário equilibrar alguma coisa entre o feminino e o masculino. Aqui tá falando muito da energia sexual, né? Da energia, assim, criativa de vocês, inclusive, e de vocês não estarem, às vezes, em muitos momentos, acreditando em vocês. Então, aqui fala que sim, vocês são pessoas que têm autoestima e têm autoconfiança, sim, só que vocês estão sendo chamados para um novo nível. E todas as vezes que a gente é chamado para um novo nível de crescimento, desenvolvimento, a gente tem que conhecer mais profundamente, né, as áreas da nossa vida e como os nossos recursos e dinâmicas de manifestação aqui na matéria se interconectam, né? E eu vejo muito essa questão, inclusive de contrato kármico relacionado a você não poder, parece que, expressar o que você quer, ou se você expressa o que você quer, você não vai conseguir. Ter algum eixo kármico muito profundo entre as questões da energia feminina e masculina e para alguns, né, você veja se é o seu caso, com ex-parceiros, tá? Ou parceiras, eu não sei, às vezes as pessoas elas estão juntas e elas falam, eu vou ficar com você para sempre e tudo mais, todas aquelas coisas e vários pactos e várias juras aí, que muitas das vezes, dependendo do nível de consciência que a pessoa tem ao fazer isso e tudo mais, é necessário um trabalho de limpeza, é necessário um trabalho de neutralização. Aqui é muito nítido isso, tá? De bloqueio. Então, os únicos bloqueios que eu vejo, eles são relacionados à questão criativa, de expressão, esses dois chakras, né? O sexual, criativo e de expressão, e de acreditar que é possível você fazer aquilo, né, caminhar. Porque você tem vontade. O que eu vejo aqui de bloqueio ou de conflito é que você tem vontade de avançar, sim. Eu não vejo pessoas aqui que são, como é que a gente diz? A pessoa acomodada, sabe? Que não quer fazer, mas é que talvez você não esteja sabendo como. Ou falta algum recurso, alguma coisa. E talvez por isso também apareceu aquela questão de você encontrando, né? Uma energia, alguém, algum ciclo, alguma coisa que vai te trazer esse conhecimento também. Bloqueio atual na vida amorosa, né? Para muitos é vida amorosa e emocional. Depois de um término, não sei quando foi o término, mas o bloqueio atual, ele é muito mostrado nisso. Aqui existem algumas questões mal resolvidas aqui com o feminino, com a questão de receber e não saber muito bem como trazer essas polaridades, né? Como trabalhar isso. Pessoas aqui nesse grupo vão se beneficiar, sim, de buscar de uma forma mais profunda, né? E séria, o que são essas energias do feminino e do masculino, que são essas energias psíquicas que todos trazemos, independentemente de gênero, e como que isso ressoa com você. Aqui a gente não tá falando que a mulher tem que ser de uma determinada forma e que o homem tem que ser de uma determinada forma. A gente tá falando de duas energias anímicas, de duas energias psíquicas, espirituais que todos trazemos e que a gente pode sim estar mais alinhado com uma delas, mas existem movimentos, momentos de vidas e ciclos que exigem e necessitam de um olhar mais atento, principalmente se a pessoa não está conseguindo desenvolver alguma área da vida, porque tem alguma coisinha ali. Então aqui tá falando muito desses tipos de bloqueio, tá?
Vamos ver alguma oportunidade atual, embora vocês já abriram a tiragem de vocês com essa nova oportunidade, tá? Então, eu tô vendo vocês observando muito uma nova situação, uma nova pessoa, né? Uma nova coisa aí que tá na vida de vocês. Vamos ver a oportunidade atual que o grupo 1 tem. Chegou meio que de repente aqui, vocês não estavam esperando muito, né? Mas chegou depois de um período bem complicado para vocês. É como se fosse não é um prêmio, né, gente? Não gosto muito de falar assim, que dá uma impressão, né, que a pessoa tem que sofrer e passar alguma coisa para receber algo bom da vida. E eu não acho que a vida seja isso, não. Mas é meio que uma energia que chega depois de um momento complicado para vocês, né? Que agora vocês estão aptos a encararem isso e a viverem principalmente as emoções de vocês. Aqui fala muito de autoconhecimento emocional. Então, vocês estão com uma grande oportunidade agora de conhecer melhor os seus sentimentos e as suas emoções. Se vocês se abrirem a renascer dessa questão emocional, principalmente aí, quem é questão de contexto amoroso, romântico, vai exigir de vocês, sim, alguma coisa. Eu não vejo exigindo nada que não seja natural, sabe? Nada que você não queira fazer, porque realmente, para ter essa grande girada de chave que vocês querem, que muitos querem aqui, vocês vão ter que fazer um movimento diferente. O caminho, ele é bom. Esse olhar, essa nova situação ou pessoa que vocês estão vendo é um caminho muito bom. Não vejo essas energias ruins e tudo mais. Mas aqui fala muito de vocês se pegando em culpas, em vergonhas, em aspectos que ainda estão te conectando com essas situações do passado e que não te permitem viver essa nova fase. Então, a nova oportunidade seria de realmente, né, gente, se libertar totalmente de muitos aspectos, dogmas e crenças de como vocês costumavam construir desde relações, né, com amizades, com pessoas, aqui fala muito do afetivo, do emocional, para que vocês possam dar uma revisada, porque existe um aspecto de vocês que ele tem capacidade de receber e doar muito mais e que ele ainda não foi explorado. E o que eu vejo é que as coisas que vocês foram vivendo até então foi para que esse aspecto ele se encontrasse em tal ponto, né, numa conjuntura, vamos dizer assim, que a única forma de você avançar é trazendo esse aspecto, né, para a tua vida conscientemente. É vendo o que realmente você deseja, o que você achava que você desejava, o que fizeram você acreditar que você desejava e vice-versa. Que fala muito de programas, né? De dogmas e de vocês rompendo tudo isso. Isso é muito bom, né, gente? Vamos ver oportunidades aqui para o grupo 1, tá? Aqui você tem oportunidades de construir algo que possa ser a longo termo, né? Se você escolher, porque tá uma energia muito forte, assim, entre deixar, né, essa situação, pessoa e tudo mais, e realmente tomar isso como algo que vocês querem, né? E vocês sentem alguma coisa relacionado a tomar isso como algo que vocês querem, mas às vezes não sabem muito bem como começar. Por isso que você tem que liberar essas questões que te fazem duvidar da sua capacidade de dar e receber numa troca. Então, eu não sei, daí é com cada um de vocês, né? Como é que tem sido as trocas de vocês com as pessoas? Quais são as crenças relacionadas ao que vocês têm que fazer, ao que é o suficiente para vocês, ao que não é suficiente? Aqui fala de começar a entrar num espaço de vocês mais autêntico, sabe? Ou mais espiritualizado, se vocês querem chamar assim, tá bom? Se vocês estão entrando nesse mundo aí, nesse momento, porque tá falando muito do seu eu autêntico, porque é ele que vai trazer alguma coisa que vocês querem há muito tempo e não tem conseguido, porque aqui fala de algo que vocês querem muito. Então, isso que tá na frente de vocês, provavelmente, não que necessariamente seja isso, mas é um caminho que vai te levar até esse processo, para que você consiga observar. Então, é um momento que está te exigindo alguns altos sacrifícios que vai te levar, inevitavelmente, a uma transformação. E vai ser uma transformação profunda. Então, por isso que eu vejo que tem muita gente que parece que a gente sente, né? Haverão muitas mudanças profundas se você optar por isso. Eu não sei o que você está optando. Às vezes você está vendo uma mudança de país, eu não sei o que é. Né? É uma energia nova que está aqui. Então, existem muitas coisas que vão se transformar, e talvez muitas coisas você pode ter medo, pode ter receio, pode sentir que não está pronto ou pronta, mas uma coisa eu garanto, né, com propriedade, a gente nunca está pronto para nada, para absolutamente nada, a gente toma decisões. Eu acredito muito no poder das decisões, então veja isso, né, com esse olhar, claro, dentro da tua realidade, dos teus limites também, não se violente, tá bom? Vamos ver um conselho para vocês, grupo 1, conselho final para vocês, tá?
Existe alguma tristeza muito forte de não ter tido algum tipo de colheita, de não estar bem, tá? De não estar bem, principalmente na questão emocional. Vocês têm manifestado e co-criado, né, realidades somente com pessoas e relações, e vocês querem sair disso, então existe aquela energia, né, de se sentir inseguro. Eu vou ser muito honesta, né, porque nosso sistema nervoso, ele funciona assim, né, com relações autênticas, com pessoas autênticas. Então é como se a pessoa, cara, essa pessoa é bom demais pra ser verdade, essa pessoa tá tentando me enganar, as coisas não são tão fluídas assim, tudo tem um jogo. Então isso é uma coisa de vocês, isso é um conselho para vocês, se vocês realmente querem entrar num espaço em que vocês recebem e doam para a vida de uma forma mais autêntica, que vocês sentem a qualidade dessas trocas e tudo mais, vocês vão ter que trabalhar essas energias relacionadas a, incluso os preconceitos que vocês podem ter, né? Em conhecer alguém ou algo que é muito diferente, mas que na realidade está alinhado com uma versão de vocês que vocês já fizeram inconscientemente algum processo de cura, e aquilo vai puxar essa versão de vocês mais para fora, para que se expanda e que você tenha uma vida mais feliz. Mas daí depende muito de cada qual, né? Vamos ver um conselho para vocês final também. Exato, né? Busque equilibrar aí, busque ter uma energia equilibrada perante isso e tentar ver o lado positivo disso tudo, tá? Porque realmente aqui fala de uma finalização kármica e vocês tendo alguma conexão dármica, ou seja, positiva com essa situação e pessoa, para que você não desperdice, mas para que você também entenda as suas limitações, se você vê que não é algo para você no momento, tá bem? Espero de coração ter ajudado vocês. Um beijo e até! Olá, grupo 2, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O grupo 2 está com uma energia um pouco, né, de ansiedade, com muitas coisas para fazer, buscando entender o sentido disso tudo. Eu vejo muitos de vocês buscando entender o sentido disso tudo. Eu vejo rompimentos em estruturas relacionadas à sobrevivência muito fortes. Então vocês estão num momento de vida, veja se é o seu grupo, né, em que vocês realmente estão refletindo o que é viver, o que é sobreviver, o que é paz, o que é abundância. Vocês estão num processo muito intenso, às vezes com alguns rompantes, né, de raiva, de conflitos. É normal, gente. Eu vejo processos de cura muito intensos se dando e vocês não podendo mais retornar a algum ponto. Não porque vocês não veem valor onde vocês estão agora, mas porque realmente vocês sabem que houve algum processo de corte ou transformação muito profundo nos últimos meses. Aqui eles estão falando dos últimos meses, e que aquela vida ou aquele estado de ser, as conexões que você tinham realmente não servem. Eles estão falando para mim muito de movimentos da casa 8 e 9 aqui, né? Todo mundo sabe que quando a gente passa pela casa 8, a gente chega na casa 9, a gente nunca mais é o mesmo. Existe um processo de transformação profunda que fala muito de dons ocultos, tá? Dons psíquicos, e fala muito de linhas de tempo também. Então não sei se vocês estão acessando, eles falam de 2 a 3 vidas aqui específicas em que vocês estão tendo certos movimentos e coisas que talvez vocês não estejam entendendo, que é para trazer um olhar mais forte para algumas curas que você tem pedido. Então, o que eu vejo aqui não é tanto você conseguindo ou não conseguindo as coisas, você precisando, né, tendo um olhar em que a espiritualidade te auxilie, mas com a linguagem do que você está vendo. Então, o que você está vendo, como você está experienciando, não é tanto problema, mas a forma como você lê isso é que vai mostrar se você vai aproveitar isso de uma forma maior ou menor. A gente sempre aproveita de acordo com a nossa consciência, né? Isso é certo. Então, talvez por isso aqui eles falam para vocês trabalharem esse aspecto da consciência de unidade, trabalharem esse aspecto de uma consciência atemporal, porque realmente não existe tempo, tá? Não existe. E trabalhar essas questões de linearidade. Como assim, sabe? Essas questões de passado, presente e futuro, né? Do tempo também. Não, aquilo aconteceu ali, não tem nada a ver. Sim, você tá mudando certos aspectos, é que as pessoas, né, elas são muito literais, né? Você faz uma cura hoje, você tem uma compreensão hoje, você mudou sim de alguma forma o seu passado. Mas na realidade não existe o passado, nem futuro, existe o agora. Mas todos nós, dentro da estrutura kármica, nós trazemos essas memórias que a gente, e essas histórias boas e ruins, né? Felizmente, às vezes as ruins, elas têm essa sobrecarga,
que a gente continua contando para nós mesmos e que nos força a viver certas situações, porque nosso sistema nervoso central, nosso corpo emocional, ele precisa liberar aquilo. E a única forma de liberar alguma coisa, a única forma de curar alguma coisa, a única forma de mudar alguma coisa, pelo menos até onde eu sei nesse planeta, é você se permitir sentir aquilo. Porque sem sentir você não vai ter catarses, você não vai ter compreensões, você não vai alcançar certos picos energéticos de frequência, de conexão com a vida, em que te permita trafegar em novas áreas e frequências e manifestações. É como se fosse, e é, né? Não é só como se fosse, toda uma questão de bioquímica, toda uma questão química, física, que existe dentro do campo de manifestação conosco, os reinos, dimensões, etc, etc. Tá bom? Vejo muito isso na energia de vocês. Então não é tanto o que eu tenho que curar e tudo mais, é a forma como você tá vendo os seus processos que até então você tem vivido, principalmente dos últimos 6 meses para cá. Porque como a gente está falando de eclipse, a gente está falando que os próximos 6 meses serão movimentos que ainda vão reverberar muita coisa. Então seria interessante você buscar alguma nova linguagem, nem que você precise de ajuda de alguém ou conversa com alguém, para que você compreenda isso, para que a parte emocional não puxe tanto o lado do que a gente sempre chama negativo. Porque enquanto a gente tem ainda muita negatividade no nosso sistema, a gente vai puxar para essa linha de realidade e dimensão, tá bom? Não que não existe, não que tenha que ser reprimida. Aqui a gente não tá falando de repressão. Aqui a gente tá falando de um shadow work com inteligência que trabalha ao teu favor, tá bom? Vamos ver o que vocês precisam saber nesse momento aqui. Olha aqui as limitações kármicas, tá? Antes de alguma grande virada, certo? Então, assim, aqui fala de relacionamentos, pode ser até família, né? Kármicos e pessoas kármicas e situações. Vocês vão, sim, nos próximos 6 a 8 meses, eles falam aqui tá bem ampla a leitura, né? Eles falam de vocês se conectando com novas pessoas, novas situações. Quem tem aqui projetos com redes sociais, não é momento de desistir, não é momento de se sabotar, por favor, tá? Isso é um recado aí a mais para quem tem, eu já tenho um emprego, mas às vezes eu tô muito cansado, tá? Uma coisa tá muito cansado, outra coisa é você entender que você não acredita naquilo, então né, você não vai colocar energia naquilo. Vamos ser honesto conosco, e tá tudo bem a gente tá cansado, tá tudo bem a gente descansar, mas até que ponto você acredita na sua história? Até que ponto você acredita em você? Porque se você não acredita na sua história, se você não dá valor a isso, que só você conhece ela no seu íntimo, né? Pode ter pessoas ali próximas de você que conhecem um pouco, mas quem passa pelas coisas que você passa é você. Então eles falam para tomar um pouco de atenção nisso, tá? Virão muitos cortes na sua vida nos próximos 8, 9 semanas, 9 meses, tá? Relacionado a esses trabalhos que você tá fazendo atualmente. O que você precisa saber agora, grupo 2? Aqui exige uma cura emocional, tá? Eles falam muito do emocional aqui, por quê? Por que eles falam do emocional? Porque ainda existe uma retroalimentação do drama, dos traumas e etc. Aqui eu não vou entrar na questão dos seus traumas, nem abusos, e eu nem vou falar que você tem que estar feliz e satisfeito. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com, sim, compreender esses processos para que você possa mudar a dinâmica. Porque de nada adianta, às vezes, a gente fazer uma cura, ter uma compreensão e tudo mais, e a gente vai voltar a se sentir, pensar emocionalmente, eles estão falando aqui, tá? Pensar emocionalmente sobre as mesmas questões kármicas. Então ainda existe aqui um eixo muito forte kármico entre a conexão que você tem com as pessoas, com os relacionamentos. Aqui eles estão falando daquelas curas relacionadas a pessoas que, eu não queria tá na Terra, eu não gosto de me relacionar com as pessoas, eu não tenho amigos, ou tenho um amigo de não sei, sabe esse tipo de situação? Então aqui tá falando muito desse eixo emocional, coração e conexão com pessoas. Primeiro, porque tudo são pessoas, gente, eu sou uma pessoa. Não tão pessoa, né, mas uma pessoa meio ET, mas a gente é uma pessoa. Estamos aqui e a gente precisa entender, a gente não precisa gostar de todo mundo, nem todo mundo vai gostar da gente, que bom que a vida é assim, mas a gente precisa entender o nosso circuito de manifestação. E isso envolve a questão financeira para muitos aqui que eu tô vendo também. Então, por exemplo, você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, gente, você vai fazer um produto, você vai ter um restaurante, você faz uma música, você faz uma arte, tudo são pessoas que vão se conectar com aquilo. Então, aqui seria interessante fazer um estudo mais profundo e sério
para quem sentir no coração, né, desses aspectos de conexão. Quais são as resistências que eu tenho relacionado às pessoas? O que eu julgo nas pessoas o tempo todo? A gente não está falando das intempéries diárias que todos temos, porque ninguém é um ser perfeito, tem sempre um olhar meio assim, meio assado, mas a questão maior aqui é a identificação. A identificação aqui, ela tomou tal proporção que vocês acreditam que vocês são isso. Não que vocês não podem ter preferências. Tá? Eu não tô falando que você tem que gostar e tem que fazer o que todo mundo faz, não tem a ver com isso. Tem a ver com identificações que estão te trazendo um bloqueio muito grande e esse bloqueio faz, por mais que você faça trabalhos, rituais, curas, meditação, terapia, vai te trazer de volta e te forçar a trabalhar esses elos kármicos, porque é uma questão mais profunda. Então, sim, haverão cortes e tudo mais, mas essas situações elas vão continuar acontecendo até vocês compreenderem a dinâmica de troca com o coletivo. Aqui a gente tá falando muito do coletivo, tá? Aqui a gente tá falando muito da casa 11 também. A gente tá falando muito de redes sociais, de pessoas, de conexões com um todo, tá? Vamos ver um pouquinho mais o que vocês precisam saber. É muito comum isso, gente. Gente, diminui muito, melhora, não sei. Eu posso falar só da minha experiência, né? De como eu já fui um dia, quem me conhece há muito tempo, né? E como eu estou e como eu vejo tudo isso. Então, assim, é um trabalho que vale a pena a gente aprofundar. É isso que eu tenho para dizer sobre essa questão de conexão com a humanidade, com a Terra e com as pessoas, tá bom? Vamos ver o que mais que vocês precisam saber. Existe uma questão bem forte relacionada a isso. Bom, para quem trabalha nessa questão de vidas passadas, tá? Aqui mostra essa questão de vocês já trazerem para trabalhar nessa vida isso. O que vai ajudar muitos de vocês é a energia do feminino, né? Do sagrado feminino em todas as suas facetas, principalmente na questão de auto-perdão, de perdão e de leveza e de vulnerabilidade, de autenticidade. Claro, sempre respeitando, gente, o teu espaço atual, né? Aqui a gente traz esses insights, mas não são coisas para que vocês fiquem se maltratando, né, pensando que vocês não são o suficientes. Não tem nada a ver com isso. Justamente a proposta é o oposto. Que vocês entendam que por serem o suficiente, vocês merecem ter uma vida maior, de maior qualidade com as pessoas e as relações e da forma que vocês escolhem, não da forma que a sociedade impõe para vocês, tá? Vamos ver algum bloqueio atual aqui, né? Tá falando... Na verdade, eu não vejo um bloqueio, eu vejo a continuação de um processo que já foi iniciado por muitos aqui, tá? Vamos ver mais o que a espiritualidade pode falar. Eles falam muito de espelhos aqui, né? Das questões das projeções. E por vocês terem isso tão forte e tudo mais, acabarem manifestando, e daí você projeta e a pessoa projeta em você, mas inicialmente talvez a pessoa poderia te trazer outra coisa, mas é impossível uma pessoa trazer algo que não esteja dentro de nós, que não estamos prontos e acostumados e programados e desenhados a receber. A pessoa vai trazer uma energia de gentileza se a gente está programado para só entender, aceitar, assimilar e criar hostilidade, não porque você é ruim, não porque você é mal, mas porque você foi programado assim de alguma forma no seu inconsciente, né? São coisas a se ver, né, gente? Sempre. Vamos ver algum bloqueio. Aqui fala dessa questão de poder... Fala de medos, de receios relacionados às pessoas mesmo, né? As relações, as trocas. Realmente vocês provavelmente não tiveram relacionamentos com as pessoas muito gratos, né? E daí isso acaba deixando vocês um pouquinho... Vocês não conseguem ter a abundância que vocês merecem. A abundância de vocês, pessoal, positiva, prosperidade positiva, que envolve questão financeira, ela tá diretamente ligada com essa questão de cura com as pessoas, viu? Principalmente se você é terapeuta, tá? Aqui fala de xamãs também, fala muito de energia xamânica aqui, fala de medos, identificações, vidas passadas e infância. Então eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui, passando informações que vocês já sabem, que vocês já conhecem e que de coração espero que sirva só para você ter as confirmações para continuar esse processo com paciência com vocês, porque o bloqueio ele está sendo essa questão do coração mesmo, da identificação num nível assim de que o meu eu divino, ele não, a minha parte superior não se conecta com as pessoas. Não seria isso a energia, mas é só para vocês entenderem, não que o eu divino de vocês é melhor que os outros, né? Tem pessoas que pensam assim, não acho que seja o caso de vocês,
mas é como se, né, essa questão de purificação, essa questão de o mundo como tá, as pessoas como estão, ainda existe uma necessidade, tá, maior e mais profunda, que eu acredito de verdade que vocês vão conseguir na compreensão dessa unidade. E a compreensão da unidade não quer dizer a gente passar pano para tudo que a gente vê, a gente participar de coisas que a gente não concorda e vai contra os nossos valores, mas a gente entender o princípio realmente de todos estarmos aqui, como estamos, onde estamos e fazendo o que estamos fazendo. Então, tá? Principalmente pro pessoal aqui que eu vejo que são terapeutas, né? Tem muitos terapeutas aqui nesse grupo. Vamos ver, então, algum bloqueio atual. Bloqueio energético, né? De movimento, né? Vocês começam a fazer algo, vem essa energia, vem essa situação, esse processo de cura, porque aí tá o seu poder. Normalmente, onde tá um aspecto nosso que a gente resiste muito, não quer ver muito, se debate muito, existe um grande poder ali que vai vir e que é algo que você já tá tentando fazer desde antes, pode ser desde um passado, para quem entende se conecta desde vidas passadas, eu vejo aqui, tá? É algum tipo de projeto, algum tipo, enfim, né? De caminho de escolha, que envolvem pessoas, porque tudo envolve pessoas. Ainda que possamos, assim, né? Estamos ali escrevendo um livro, quietinhos, não estamos perto de ninguém, mas aquele livro, quem que vai ler aquele livro, na verdade? São consciências. Então, começar a exercitar esse trabalho de que existem consciências que amam muito a sua consciência, existem famílias de alma, existem coisas que estão além desse espaço nosso de identificação com o isolamento, que infelizmente é muito comum, tá? Eu lidei com isso muito tempo da minha vida, vejo muitos dos meus clientes lidando com esses aspectos, e é algo que é possível de ser trabalhado, mas é necessário ter ali aquela malha psicológica, emocional, né? Tem um tempo para as coisas também, né? Tudo é uma descoberta, não tem nada de errado com vocês, nem com ninguém, na verdade, né? As pessoas estão aí vivendo a sua experiência, não é verdade? Vamos ver oportunidades que estão vindo aí ou que estão aí na energia de vocês, tá? Vamos ver. O tempo, né? Esse tempo que vocês têm para realizar alguma coisa. Aqui fala de parcerias, pessoas ou situações que podem auxiliar vocês a equilibrarem essa energia, tá? Para que vocês saiam desse modo da criança, ou de isolamento, alguma ferida, né? Essa ferida que a gente está falando o tempo todo. O que eu vejo de oportunidade é vocês podendo acessar, principalmente através de alguma energia feminina, que pode ser alguma deusa, mentora, tá? Tá falando muito dessas energias femininas, tá? Ou uma psicóloga sua, terapeuta, seja como for, que pode te auxiliar a que você compreenda a sua sabedoria sem a necessidade de se sabotar, para que você aceite, ancore isso, porque vocês têm realmente muito conhecimento, muita sabedoria, mas é necessário trazer para cá. É necessário que a vida de vocês melhore por conta da sabedoria e do conhecimento de vocês. As pessoas merecem isso, vocês merecem isso, e o que eu vejo é esse grande bloqueio, né, entre esses dois raciocínios, né, que eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver então mais um pouquinho. Que aqui fala de uma grande oportunidade de acesso a registros, tá? Aqui a gente pode estar se referindo a registros akáshicos, tá? É um momento, talvez por conta das eclipses ou por conta do movimento coletivo desse grupo 2, né? Oportunidades, é um momento de renascimento energético, mas vai ser necessário romper coisas. Eu acredito que muitos aqui, não todos, por entenderem que vai ser necessário romper coisas, que talvez vocês sintam ou que vocês não estão prontos, ou que vocês não têm capacidade atual, é que faz vocês darem uma pausa. Porque eu vejo aqui uma oportunidade de vocês acessarem algo que está oculto. Eles falam muito disso, não sei se é através de leitura de tarô, de registros akáshicos, de cura, de meditação, acessarem algo que vai ajudar vocês a, de forma mais lenta, pelo menos mais concisa, a trabalharem essas dores. Então, tem alguma coisa que você ainda não entende, não vê, não sabe, né, não tem acesso, que está relacionado com essa questão de trocas com as pessoas. Muito comum isso, gente, muito... Aqui faz parte, eu tô vendo aqui é um caminho que vocês já iniciaram e estão continuando. Não vejo coisas assim super novas e tudo mais, eu vejo esse movimento. Vamos ver um conselho para o grupo 2. Avance, né? Continuem aí nessas buscas de vocês. Aqui fala para vocês pararem de se sabotar em alguma coisa que vocês iniciaram ou vão iniciar. A questão aqui é a sabotagem, né?
Vocês estão no momento de burilamento da força interna de vocês. Então, vocês vão ter que trazer uma energia, né? Literalmente, eles estão trazendo aqui do rei ou da rainha, tanto faz, tá? De espadas. Para trazer essa energia, vocês vão ter que trabalhar o emocional. Tá, mas não é o oposto? O rei, a energia de espadas, né? Aquela energia mais emocional, mais lógica, mais racional e tudo mais. Exatamente. Mas para que você tenha um bom aproveitamento da sua racionalidade, da sua lógica, você precisa estar com o seu emocional curado, não reprimido, não bloqueado, não tipo, não vou ver isso. Ah, sim, muitas pessoas, né, conforme a gente vai passando no processo de cura, faz isso, tipo, ignora totalmente, né, tem uma dor muito profunda em algo, é muito triste, mas é como a gente vai lidando com as situações. E aquilo não existe, foca naquilo e tá super bem naquilo, até que vem algum momento na vida daquela pessoa que ela vai precisar olhar para aquela questão e acontecem coisas. O que acontece, sabe? Perde o emprego, termina relacionamento, tem às vezes desenvolve alguma doença, acontece alguma coisa do nada, porque a energia ela vai escalacionando, porque algo tem sido reprimido. E a energia, eu creio que tudo é energia, já começa por aí, mas ela sempre vai buscar movimento e ser resolvida. É assim que a gente opera, né? É assim que nós operamos do micro ao macro, quando a gente começa a raciocinar, né? Tudo é um movimento de resolução alquímico. A gente come um alimento, a gente tem toda uma estrutura que vai receber aquele alimento, cada inteligência, cada função do organismo, ela é responsável por algo num tempo determinado, de uma forma determinada para alcançar o resultado determinado. Então, assim é também o nosso crescimento. Então, sempre que as pessoas falam, que livros que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer? Gente, só no nosso entendimento, né, daquilo que a gente está reprimindo em nós mesmos, oprimindo e tudo mais, tem tanto conhecimento. É claro que é muito útil a gente ter essas ferramentas, pessoas aí responsáveis que lidam com isso, que nos trazem esses insights, mas é muito importante você não desmerecer esse laboratório que você é, para compreender isso e para conseguir transformar, porque eu acredito de verdade que é isso que vai trazer o gosto para as pessoas se trabalharem, que é o que eu vejo que falta às vezes. Que as pessoas já estão cansadas, as pessoas estão com um monte de trauma, estão com um monte de feridas e tá tudo bem nesse aspecto. Não tô falando que não devia ser assim, que tá errado, mas tem que ter um gosto para se trabalhar isso daí, porque senão vive-se preso em acreditar que a vida é feita ou só para ser triste, de sofrimento, ou só para ser feliz o tempo todo. E a vida, ela não é feita para nenhuma das duas coisas, mas as duas coisas existem, tá bem? Então é isso que eu vejo para vocês, só continuem, né? Entrem nessa energia e é isso que vai ser o conselho de vocês, mas para entrar nessa energia de uma forma saudável, que você não vai se sabotar amanhã ou depois e que você vai estar fazendo as coisas de um espaço que você não vai criar um elo de resistência com a vida para que ela manifeste essa coisa que escalaciona, né, que eu falei para vocês, vocês precisam tratar o emocional disso, tá bem? Espero ter ajudado vocês, estejam todos muito bem, um beijinho e até! Olá, Grupo 3, como que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindos. O Grupo 3 está, né, parecendo um cometa. Como que vocês estão? Muitas coisas novas vindo aí para vocês, tá? Eu vejo que às vezes existe um pouco de confusão, não porque vocês não sabem o que estão fazendo ou onde estão indo, mas porque é muita coisa mesmo. Eu vejo muitos bruxos, magos, sacerdotes, sacerdotisas, terapeutas, psíquicos, tarólogos, todo mundo aí nesse grupo 3 aqui, tem muito pessoal assim desse grupo 3. Então vamos sintonizar para entender o que vocês precisam saber a despeito de qualquer... Eles falam muito de volátil, né? Aqui tá falando muito do emocional, do espiritual, também atuando de uma forma muito mais concreta, forte na vida de vocês, não falando que isso tá sendo bom ou ruim, cada um de vocês vai entender o que tá havendo, e de vocês buscando neutralizar muitas coisas. Eles estão me mostrando muito yin e yang aqui, então eles estão falando muito de integrações, tá? E de movimentos para que você se neutralize e para que você também... Eu não sei que mudanças você tem nessa vida é ótima, né? Nessa longa estrada da vida, eu não sei que mudanças você tem nessa longa estrada da vida, eu tô vendo mudanças nos próximos 3 a 4 meses, mudanças muito rápidas, coisas novas chegando, pessoas e tudo mais, então tudo acontecendo de forma muito rápido e você protegendo muito isso. Então realmente
Não que eu não tô vendo que essa leitura vai ser aquela leitura de proteção psíquica, sabe? Mas eles estão trazendo um pouco disso aqui também, mas mais por conta da questão espiritual. Então, não sei se vocês são pessoas muito visadas espiritualmente, e existem sempre algumas energias ali, mas aqui eles estão falando muito de trocas. Eu tô vendo muitos papéis aqui, muita burocracia, muitos contratos e talvez muitas coisas relacionadas a isso dentro da área espiritual, né? Também, tá bem? Então, estejam muito no agora. Eu tô vendo uma necessidade muito grande que vocês estão tendo de estar no agora, mas aqui fala de picos de ansiedade, coisas assim também, mas que tudo tá muito fundamentado no espiritual aqui, devido você ser mais sensível, médium, seja como você queira se entender aí dentro do que a gente tá trazendo, tá? Vamos ver então essa energia para os próximos dias, o que vocês precisam saber. A intuição de vocês nunca falha, né? O que vocês precisam saber aqui? É momento de colocar todo o seu talento, todas as suas oportunidades, tudo, sabe? Tudo, assim, de uma forma, claro, equilibrada. Não vejo que é um momento para você, né, descabelar. Não que descabelar tá mal. É para colocar tudo de uma forma equilibrada agora, para que você possa ver um movimento muito forte de 3 a 6 meses. Vocês vão ter alguma grande conquista, de verdade, nos próximos 3 a 6 meses. O período de novembro, final de novembro, vai ser muito bom para muitos aqui, para facilitar alguma coisa na vida de vocês. Então, vamos continuar, tá? Eu tô vendo uma lança, eles estão falando muito da linha do destino, aquele cordão vermelho que une as pessoas, para quem tá com alguma energia ou história assim, né? Tem aquela história do cordão vermelho, enfim, né? O que vocês precisam saber, grupo 3? Olha como vocês estão com a energia psíquica de vocês ativadérrima. Vocês estão fazendo muitos cortes, né? E tem muita coisa pegando em vocês ou tentando pegar em vocês dentro de algumas feridas que vocês trazem nessa vida. Ou seja, vamos lá, vamos simplificar. Você é uma pessoa que tem feito uma busca e um trabalho interno muito sério de cura relacionado a abandono. Então, circunstâncias que são relacionadas a isso podem estar surgindo agora. Traição, circunstâncias a isso, medos, tudo aquilo que envolve muito emocional e que você já tem feito um grande trabalho. E não é que você não curou, tá? Não entre muito nessa coisa de tipo, eu fiz tanta coisa e tô sentindo isso. Não, você tá sentindo isso para entender que isso existe, para não mais reprimir isso. O que acontecia? Antes, muitos aqui iam reprimindo isso. É que nem eu tava falando do grupo 2, né? Essa coisa de reprimir as questões internas e tal. Então, vamos supor que antes você não teve oportunidade de sentir certas coisas. Vamos ser muito honesto aqui? Por exemplo, você não era uma pessoa que você tinha o luxo de ficar sentindo medo. É um exemplo, tá? Você não podia, você nem vê lógica em sentir medo, porque sua vida é isso, porque aconteceu aquilo. E agora, de repente, vem algumas coisas, alguns medos, algumas coisas que movem você de alguma forma, mas não porque você tem que fazer curas e porque você tá fazendo errado e porque você piorou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se permitindo fluir agora na totalidade do que você é, se conecta, representa e manifesta na Terra através desses elementos, porque muitos aqui fazem magia e tem uma conexão forte, e você simplesmente fluir através disso. Não é nem ficar apegado nisso e nem achar que tem algo de errado nisso. Eu tô vendo muito movimento no plexo solar. Vai ser um momento bom agora, a gente tá, acho que na minguante, né? A gente vai entrar na nova. Tudo que vocês forem trabalhar com a energia do masculino, tá? Na lua nova, com a energia do fogo, energia solar, deuses solares, tudo aquilo para trazer essa questão do plexo e fazer cortes relacionados, trazer novamente o seu poder para você, fazer afirmações. Eu não sei como vocês trabalham, vai ser muito bacana vocês fazerem isso, principalmente quando começar a lua nova. Banhos de prosperidade, banhos com rosas amarelas, tá? Eles estão me mostrando folhas de louro aqui também na lua nova, gente, para trazer essa energia num dia que tá nascendo. Não que você não possa fazer, mas normalmente a minguante é pra gente limpar, banir, né? É um momento mais introspectivo. A nova é pra gente plantar, né? A crescente também é legal, você tá fazendo, mas siga a tua intuição. Mas eles estão falando muito assim nesse movimento, tá? O que vocês precisam saber? Muita energia psíquica aqui, muita energia mediúnica, né? Muitas visões. Vocês têm muitas visões aqui. Interessante. Ou sonhos, estão tendo muitos sonhos também. O que seria legal você fazer, eu não sei se vocês já estão fazendo, trabalhar mais o aterramento e o ancoramento, tá?
e trabalhar os sistemas de crença que estão levando vocês para esses espaços que são desagradáveis. Eu vou pôr dessa forma, eu não sei qual espaço pode estar sendo desagradável para você emocionalmente, aquela sensação de eu já senti isso, será que eu vou cometer o mesmo erro? Sabe esse tipo de situação? Que é bem sutil, tá? Vai ser interessante para vocês analisarem quando vier a questão do sistema de crença. Não sei como vocês trabalham. Eu, por exemplo, trabalho com vortex, né? Então eu faço em mim também, né? Muito vortex. Então eu sou vortex humano aí, né? Quando eu tô com alguma energia e tudo mais percebendo, eu busco liberar aquilo, mas ao mesmo tempo eu busco na minha psique compreender, né, de onde tá vindo, é natural sentir aquilo, tá tudo bem sentir aquilo. No fim do dia das contas, né, através das filosofias, linhas e religiões e tudo que a gente possa já ter estudado, a gente sempre vai ver que essa questão da identificação que nos traz um problema, né? A partir do momento que a pessoa não se identifica, mas não simplesmente não identifico, não tô vendo, não tá acontecendo, não é isso. Você tá vendo, você tá vendo, tá acontecendo, você tá sentindo, mas você vai trabalhar naquele processo interno alquímico para que você transforme aquilo. Não porque você tá desesperado para não sentir aquilo. Não porque você quer eliminar aquilo. Porque nada é eliminado, tudo é transformado. Até eliminado, né? Então, a questão de aterramento vai ser interessante aqui para vocês, né? Existe, não sei se vocês estão muito no mundo da lua, muito distraídos aqui, essa energia de eclipse, né? Tá mexendo bastante aqui com o pessoal de vocês também. Acho que de todos os grupos é a que tá mais movendo é vocês, porque vocês já estão numa nova fase, é o que eu vejo aqui, sabe? Vocês já estão realmente numa nova fase, então acaba movendo bastante coisa que vocês precisam saber. Aqui fala de escolhas de caminho, aqui fala de vida amorosa, tá? Algum ciclo kármico relacionado à vida amorosa de vocês encerrou, tá bem? Vocês estão com novidades aí. Pode ser novidades no amor também, pode ter novo amor. E aqui fala dos aspectos de rejeição, abandono e traição, e baixa estima e perdas. Então, existe um ciclo aqui que vocês querem e vão romper necessariamente, que pode estar até ligado na vida amorosa aqui também, tá? Porque vocês estão retomando o poder de muitas coisas antigas. Então tem muitas coisas que vocês começaram. Aqui fala de resgate de dons, tá? Resgate de dons para o pessoal que trabalha com isso, de poderes psíquicos e tudo mais. Tem muitas coisas que vocês não tiveram a oportunidade de fazer crescer e que é direito de vocês. Aqui fala muito do direito divino de vocês, fala muito de crescimento, tá? De um crescimento sólido, não é uma coisa da cabeça de vocês, que vocês estão pirando, não. É alguma coisa que vocês têm e que vocês não conseguiram fazer crescer devido a situações que vieram antes aqui na vida de vocês e que te mantinham presos, né? Que a espiritualidade, junto à tua ancestralidade, fez muitos movimentos. Então, quem tá fazendo trabalho com ancestralidade aí, continue fazendo, porque vocês estão conseguindo mover, muita coisa devido a esses trabalhos, tá? Nossa, aqui tem muita energia, né? Vocês fazem bastante coisa. Vamos ver, então, qualquer bloqueio atual que possa estar aí na energia de vocês, tá? Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho qualquer bloqueio atual que possa estar na energia do grupo 3. Eu vejo vocês, assim, como uma águia, né? Eles falam muito de confundir os inimigos. Eu não sei o que isso quer dizer para vocês pessoalmente, como que vocês operam com esse raciocínio, como que vocês, incluso, veem essa palavra, né? Inimigo e tal. Mas eles falam muito de confusão. Vocês têm uma capacidade de não permitir que certas energias e situações se manifestem. Elas podem estar no espiritual, no etérico, no plano de intenção de pessoas que muitas vezes são utilizadas para te atingir e te desestabilizar e fazer mal, só que elas não chegam a fazer, elas não estão chegando. O que eu vejo é que elas não estão chegando porque o seu campo de visão está acima do campo de visão dessas pessoas devido ao movimento e linha de tempo que vocês estão agora. Então, por exemplo, é o que eu mais vejo, principalmente nas próximas 8 semanas, as pessoas podem estar tentando te acessar, saber e tudo mais, não vão conseguir. Se vocês estão com medos muito grandes relacionados à perseguição e coisas assim, fiquem tranquilos. Pode ser que vocês tenham sonhos, coisas, mas não alimentem isso. Eles estão falando muito para vocês não alimentarem o medo, tá? Por alguma razão. Vamos ver aqui bloqueios, qualquer bloqueio atual. A ansiedade, né? Qualquer bloqueio atual, tá?
Aqui eles falam muito da necessidade de descanso. Quanto mais vocês descansarem, o que você pode, né? A gente não tá falando aqui, né? Quanto mais vocês colocarem a energia de vocês em vocês, mais vocês vão ver resultados. Aqui eles estão falando de pessoas e consciências que já conseguiram ultrapassar questões de sobrevivência e já têm uma maestria maior em como manifestam oportunidades, pessoas e finanças. Então foquem na autoestima de vocês, foquem no autocuidado de vocês, foquem em entender que as coisas elas vêm de um espaço em que vocês podem estar em paz. A gente não tá falando que a gente não tá fazendo um esforço para as coisas acontecerem. Todo mundo aí, né, tem que trabalhar, estudar, fazer alguma coisa. Alguma coisa estamos fazendo. Mas o estado qual estamos realizando essas coisas, eles são principais. Porque aqui fala de pessoas que têm uma frequência maravilhosa, tá? Existe muita ligação com Hermes Trismegisto aqui nesse grupo, de manifestação, de conexão, de conhecimento de pessoas que vão chegar até vocês e que quando vocês estão com 1% a mais, vamos dizer assim, de cortisol no sistema de vocês do que é o aceitável, vamos dizer assim, vocês, existe barra, parece que barra isso, sabe? É uma coisa muito doida, mas tem relação com o processo de vocês, com o que vocês estão realizando, se propondo, inclusive com todas aquelas curas, né? Para que serve tanta cura, afirmação, crença de que eu mereço e tal, se você não tá conseguindo alinhar. Então não é uma questão, mais uma vez digo aqui, de você não estar fazendo um esforço ou algo, seja o que for. É uma questão de como você está fazendo, de observar esses processos de pensamento, por isso que fala muito de ansiedade e de retornar a energia até você. Porque do nada, não sei, esse grupo deve ser essa fase de eclipse também, vocês estão em muitos lugares, assim, vocês têm uma capacidade de deslocamento, tá? Inclusive, esse é um dom psíquico também, bilocação, sei lá, vocês têm umas capacidades aqui que às vezes tiram vocês um pouco de vocês e vocês têm que trazer novamente. Então eles falam dessa necessidade. Não vejo tanto como um bloqueio, mas pode ser um bloqueio se você ainda tá enraizado numa crença, sabe? De que você precisa estar ali se desgastando pra vida, né? Aqui, mais uma vez. Por quê? Porque vocês estão prontos para entrar nessa energia do feminino de recebimento. Então, gente, inveja tem, pessoas invejosas, tá? Vocês sempre lidaram com isso. Lidaram é ótimo, né? Você sempre teve que viver isso, tá? Eu vejo muito essa energia aqui, por isso que vem um tom de proteção nessa energia aqui do grupo 3. Não se apegue a isso, não se preocupe com essas pessoas que ficam aí espizinhando com essas energias, tá? Porque aqui fala muito de pessoas, de seres espirituais, inclusive, tá? As pessoas acham que só quem tá encarnado, não, tem espíritos e seres aí que também não gostam, porque, gente, o fato de estar no espiritual, na dimensão, no plano que seja, que não seja esse tridimensional que a gente tá, não quer dizer que seja um ser que nos ama, que é evoluído, nem o oposto, nem é só coisa ruim. A gente tem que entender que tudo existe um reino, um plano de manifestação, inteligências, intenções, personalidades, inclinações para a direita, para a esquerda, para o que é bom, para o que não é. E a gente tem que só se alinhar conosco. Quanto mais a gente se alinha com o nosso eu autêntico conosco, com a nossa proposta de vivência, sem interferir, a minha liberdade termina onde a do outro começa, né? Para mim, pelo menos é assim, sem interferir, né, dessa forma. Uma coisa é ter uma troca bacana, saudável, mas interferir na vida dos outros dessa forma, a gente vai estar ancorado com esses seres. Esses seres estarão conosco porque são espíritos afins. Então, por isso que a gente sempre fala que o inimigo mora dentro. Então, se você não faz um trabalho, né, o pessoal que não faz um trabalho da sombra e tudo mais, acha que tem sempre um monte de coisa ruim vindo até ele. Não é isso, é que você tem algo que você tá negando, reprimindo, e por natureza aquilo precisa ser visto, né? Mas vamos lá, mas não é muito o caso desse grupo aqui, é só para um bloqueio atual. Então, bloqueio atual, na verdade, não são essas pessoas, vocês têm força e poder para estarem protegidos, tá? Por mais que as pessoas não gostem que você esteja crescendo, por mais que as pessoas não gostem disso, daquilo, vocês vão crescer. Vida amorosa, né? Muita gente aqui torcendo contra a sua vida amorosa, vocês sabem disso, vocês têm feito um trabalho por justiça divina, vocês vão conseguir resolver isso, tá? Pode ser que demore um pouquinho, né, para você, né, ter um envolvimento aí, mas eu vejo isso se abrindo também, são breves recados, porque eu acho que muitos aqui às vezes pensam, né, nesse bloqueio da vida amorosa que não é normal. O que é normal, né? O que é normal? Vamos lá ver oportunidades que estão aí na energia de vocês, grupo 3. Vamos lá. Aí tá vindo aquela música lá da Cássia Eller, não tem explicação. Tá falando do segundo sol.
né? O segundo sol, Cássia Eller. Que interessante. Vocês aqui estão recuperando a alegria de viver e vão continuar recuperando isso, viu? Não é falsidade, vocês não estão dissociando, tá? Relaxa. Faz parte também, a gente não veio aqui só pra sofrer, não. Né? Vamos ver oportunidades aqui para esse grupo 3. Vocês já estão numa nova fase, né? Uma oportunidade de transformar esses conceitos de luta, de briga, de guerra, seja do micro ao macro. Seja você brigando com você mesmo, né? Ou seja, trazer situações de conflito. Aqui fala de maior harmonia, é uma oportunidade, é uma nova fase, na verdade, que vocês estão tendo, de operar de um espaço de harmonia muito bacana, porque vocês aprenderam alguma lição relacionada a trocas com as pessoas. Então, vocês estão entendendo que aqui não é o quanto, mas é a qualidade. Não é o quando, mas é a direção. Então, vocês já estão na potência da maestria desses ensinamentos, sabe? Que vocês, na verdade, já carregavam. Mas aqui vocês vão poder estar vivenciando, vão estar vendo. Realmente, tem lógica esse ensinamento, tem lógica essa proposta, tem lógica essa crença. Não é uma coisa que está fora. Realmente não importa tanto o quando, porque no agora você vai estar vendo a totalidade de tudo. Tá bem? Muito interessante. Então é uma oportunidade de deixar aí coisas que não te permitem aflorar esse lado mais maduro de vocês, para que vocês aproveitem as coisas com melhor qualidade energética. A sua proteção aqui é a tua frequência. É como você se sente, é a tua alegria, a tua manifestação é a tua frequência, como você se sente. Normalmente muitos aqui são atacados na questão da alegria, tá? Por mais que você passou, vocês são pessoas naturalmente alegres, tá? Na alegria, para que você entre naquele processo, e também para alguns, não todos, muita energia de glamour aqui, né? De magia contra o seu glamour, tá? Então estejam sempre trabalhando isso. Pessoal que gosta de Vênus, Afrodite, as deusas do amor, né? Sempre estejam alinhados na sua vida, na sua proposta, né? Temos aí um ritual no fim do mês de Afrodite, até para trabalhar essa energia. Para que vocês vão criando essa malha, eu não diria nenhuma barreira de proteção, a gente pode chamar assim, mas eu digo é uma malha, porque tudo está em movimento o tempo todo. E essas energias acabam por sempre estarem aí e a gente tem que aprender a lidar, tá bom? Então, vocês estão quase finalizando alguma coisa que está exigindo bastante atenção. Vamos ver, então, oportunidades, tá? Uma nova ideia para iniciar um novo ciclo. Muita energia vindo aqui para vocês, tá? Mas daí tem esses altos e baixos aqui. Aqui fala de vida amorosa, tá? No caminho de vocês. Talvez não tão rápido, mas no caminho de vocês. Eu não vejo. Se você tá solteiro, isso aqui é para quem busca, né? Você tá solteiro e tal, e, né? Se você realmente quer, eu vejo em menos de um ano você tendo um relacionamento muito bom. Se você realmente quer, tá? Então, são oportunidades de reequilíbrio e equilíbrio nas trocas, de calma, de maturidade. É como se o grupo 3 falasse assim, nossa, eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa tão calma, tão assim, tão, né? Tô vendo essa energia aqui, que engraçado. Vamos ver um conselho para vocês. Um conselho final para o grupo 3. Vamos lá. Tá? Liberem a carga que não corresponde a vocês. Tá bom? Porque o que eles querem é ver vocês numa energia emocional de não querer pegar as oportunidades. Peguem cada oportunidade do dia de vocês. Se apeguem muito à sua ancestralidade, tá? Muito mesmo. Aqui, olha, se vocês continuarem fazendo algum tipo de trabalho que alguns estão fazendo, a ancestralidade, em 2 meses vocês vão ter uma mudança muito profunda, tá? Tanto no nível emocional, quanto em situações, assim, da vida amorosa. Eles estão falando muito de vida amorosa e ancestralidade, mas também um pouquinho de finanças, tá? Um conselho final, uma carta final para vocês. Vocês estão numa energia muito bacana para decisões, planejamentos e visões. Então, acredite, ancore e alinhe o teu processo de raciocínio com o seu intuitivo, que vai dar boa, tá bom? Desejo um ótimo eclipse a todos, um beijo e até!